Olha só, esses cidadãos, eles não são bem vistos nos seus países, né? Tratar eles de xerifes é até uma aberração, analisando o que se sucedeu depois. E você, analisando o contexto do continente americano, existem figuras, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, existem regras nessas organizações. Observe só como é que um cara carismático, de uma boa linhagem, uma boa dicção, fala bem para a população, tanto do mundo, tudinho, que Barack Obama não conseguiu reeleger Hillary Clinton. Está relacionado ou seja, ideologias. Por exemplo, Estados Unidos, maior país protestante do mundo, né, tem uma linhagem puritana, são contra aborto, são contra um monte de fatores que estão relacionados aos contextos bíblicos. E entra lá um maluco, Donald Trump, e ganha uma eleição para Hillary Clinton. Porque há um certo liberalismo no partido de Obama. Dentre estes, ou seja, legalização de aborto. É pregado por muitos do partido de Obama, né? Então, a população norte-americana, ela prefere um puritano de uma linhagem mais de direita e radical, feito é o Donald Trump, o bilionário. Já no Brasil, houve uma mudança também significativa com relação a isso, mas um dos fatores que levou não foi nem essa ideologia, foi o processo de corrupção. E se escolheu a extrema-direita, ou a direita, como assim alguns dizem, né? E essas transformações, elas vão ocorrendo constantemente, porque a Constituição, ou as constituições desses países permitem eleições. A da Venezuela foi fraudada, todo mundo sabe disso. E há um certo controle do governo sobre as manifestações, e a fome está lá imperando. Então, existem muitos problemas na América Latina. E tratar esses cidadãos, né, como xerifes, a gente só é analisar que não existe xerife na América Latina. O que existe também nesse processo da América Latina é muita corrupção e muitos processos de impeachment, ou seja, do impedimento. Quando você vem analisar que esses processos de impedimentos de vários presidentes da República ao longo da história do Brasil, isso aconteceu com Fernando Collor, aconteceu com Dilma Rousseff, aconteceu com Temer e assim por diante. E alguns na América Latina se recusaram a um impedimento e deram golpes de Estado, né? Isso é interessante, ou associados a esse poder com o poder legislativo e com o poder e o poder judiciário, e permaneceu até hoje, que é o que acontece na Venezuela, né? As eleições fraudadas, a população não querendo mais o governante, isso faz parte desse contexto. Ditaduras interessantes também estão instaladas em países. Aqui na América, por incrível que pareça, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo pode fazer uma crítica no centro de uma cidade, nem todo mundo pode fazer uma manifestação. Isso em Cuba, isso na Venezuela, né? Isso em vários setores também de sociedades, mas um pouco fechada. Ué, se eu for lá com o MST lá no Rio Grande do Sul fazer um protesto, é capaz de eu sair na bala. É interessante isso, né? Se você observar bem, esses contextos de ideologias, eles formam o que nós conhecemos de América diversa. Existem partidos políticos diversos, existem ideologias diversas, por isso que é difícil a integração da América. Isso é o meu conceito como professor e como estudante desse conteúdo. A ALCA, Associação do Livre Comércio das Américas, não vai à frente, porque os Estados Unidos têm um protecionismo poderoso em sua legislação que a indústria de lá não pode ter prejuízo com relação a uma estrangeira, né, instalada no próprio país, porque eles vão rebaterem. Assim, do mesmo jeito, o protecionismo argentino, quando vê que o Brasil está vendendo muito, está se dando bem, eles criam alguma coisa lá. Assim como o Brasil também fez com o México, com as vendas de carros, carrões mexicanos, vindo lá do NAFTA, né, adentrando o Brasil foi acionado, né, pela Organização Mundial do Comércio e denunciado pelo México. Quando você analisar que esses blocos econômicos, lá nos Estados Unidos tem o NAFTA, Canadá, Estados Unidos e México, mas existe um muro separando os mexicanos da América Anglo-Saxônica, ou seja, Estados Unidos e do Canadá. É um bloco econômico interessante, mas há uma divisão. E é difícil agregar, ou seja, esses países. Por isso que se tem lá uma interrogação, a integração não será possível. Observe aqui que você tem um mapa, né, com esse processo de intervenções norte-americanas, né, na América Central. Tem aqui um processo, aí acusam os Estados Unidos de imperialista. Olha, o Brasil também é imperialista, para você ter uma noção disso, né?
Alguns países também sofrem intervenções do Brasil, alguns mais pequenos. Aí tem aqui, ó, por que essa crescente ocorreu? Os Estados Unidos estavam sob pressão por conta do crescente avanço do comunismo. E foi uma forma de sufocar esse avanço do comunismo, né? Então, era o imperialismo lutando para não ser impregnado no continente americano de ditaduras comunistas. Olha, os comunistas são ditaduras. Cuba é uma ditadura. A Coreia do Norte é uma ditadura. E na Rússia, você não tem toda a liberdade que você tem aqui no Brasil, não. Apesar de ser um país democrático, as eleições lá é um pouco complicada. Aí, quando se analisa esses fatores, aí a gente aponta propostas para essa integração. Há um processo de integração econômica, mas política ela nunca será, porque existem ideologias diferentes. Então, as propostas de integração econômica foram criados vários blocos, como o Mercosul, foi criado blocos como a Unasul e assim por diante. Você tem vários blocos aqui, ó, que foram criados para integrar economicamente e não ideologicamente. Olha os blocos aqui, ó, Processo de Integração Regional das Américas. Aí eu tenho um bloco dividido nesse grupo, tem um outro bloco dividido nesse grupo e os outros aqui. Olha só, as legendas, elas se relacionam a isso, né? As alianças do Pacífico. Isso aqui foi quebrado por Donald Trump. Seria o maior bloco econômico do mundo, né? Ou seja, os países que integram o Pacífico, a Aliança do Pacífico. Não só integrava países da América Latina, como países do mundo inteiro, principalmente o Sudeste Asiático, que inclui China, que inclui Japão e entre outros. Aí esses blocos econômicos tentaram unificar a América. Veja só, é interessante que politicamente, como eu descrevi aqui com a minha fala, politicamente é impossível integrar a América. É impossível, viu? Porque existem ideologias diferentes em tudo quanto é setor. Católicos, protestantes, liberais, não liberais e assim por diante. Observe que o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, ele passa por vários processos de transformações. Quais os países que integram o Mercosul? Né? Quais os países que integram a Unasul? Aí você analisando esse contexto, aí a gente já analisa o fator das divisões. A Colômbia e a Farc, né? A Farc era um braço do crescente comunismo, viu? Das ideias socialistas. Não chegou a dominar assim como ocorreu em Cuba. E originou-se uma das guerras civis mais prolongadas da história da humanidade, né? Quando você fizer essa leitura sobre esse processo da Farc, aí a gente vai fazer algumas questões de antecipação, né? As guerrilhas no continente americano. Aí a gente tem a Colômbia, a gente tem na Venezuela, a gente tem no Equador. Então, o continente americano, ele não é tão pacífico assim como se imagina. Só vai analisar aqui no Brasil, as guerras entre policiais, uma boa parte está relacionada à corrupção do alto escalão, e o narcotráfico. É interessante isso, né? Então, a gente vai fazer e decorrer uma leitura a respeito disso, isso está na minha fala, né? Esses fatores aqui, como é um tema aberto, vocês podem tomar suas próprias conclusões com relação a isso. Entendeu? Você pode analisar a história, você pode ter uma posição favorável. Isso faz parte da democracia. E é interessante, né?